Business Intelligence, BI. Vamos falar sobre isso? Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Vamos falar sobre esse assunto? Esse é um assunto importante. Se você acompanha aí meus conteúdos, já deve ter ouvido eu colocando que a loja é matematizável, né? Que todas as operações, todas as transações, departamentos enfim, né? Toda a gestão da loja a gente consegue transformar em indicadores matemáticos. Daí essa expressão que a loja é matematizável, né? Bom, antes de começar e entrar mais profundamente no nosso tema, eu quero lembrar você de verificar se você já é inscrito aqui no canal, de fazer o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar, isso é muito importante, não é? Se você está vendo a gente pelo Instagram, a mesma coisa, vê se você já segue a gente, deixa o seu curtir aí, faz o seu comentário, marca aquelas pessoas que você acha que seria importante que conhecessem, né? E se você gosta de ouvir, prefere ouvir, nós temos também o formato podcast nas principais plataformas. Beleza? Então é isso. Então vamos falar de BI hoje. BI é uma ferramenta poderosíssima de recortes para análise de indicadores nas diversas áreas, nos diversos departamentos da loja. Parece que é uma coisa meio complicada, muito sofisticada, mas não é não. Aliás, eu começo do princípio, né? Muita gente até me fala, mas Hermelino, o sistema que eu uso já tem os relatórios, assim, para que BI, né? O que é o BI? Qual a diferença entre os relatórios que eu tiro do sistema e o BI? Então, essa é a primeira dúvida que a gente começa já esclarecendo. Se você usa um sistema especialista, que é do seu segmento, que já sabe quais são as demandas, as necessidades de monitoramento dos principais indicadores do dia a dia, né, evidentemente que você já deve ter isso em formato de relatório, pelo menos os principais sistemas, e especialmente o que a gente recomenda aqui no canal, que se você é do segmento de calçados e roupas, você sabe que a gente indica a Data System, né? É um sistema especialista de uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado e sabe exatamente sobre isso, né? Então você consegue olhar e tira lá relatórios. Então, ticket médio, percentual da meta atingida, tendência da meta, né? Vendendo o que eu estou vendendo, quanto eu devo fechar esse mês? Vou bater a meta? Não vou? Qual é a minha meta corrigida, minha meta diária corrigida? Não é? Quanto que eu preciso vender por dia para que eu consiga atingir minha meta no final do mês? Isso em termos de loja e por cada vendedor. É importante ter essa informação genérica da loja, a posição da loja e por cada elemento da equipe. Porque a gente sabe que há as distorções, as diferenças entre os elementos da equipe, né? Tem vendedor que vende mais, tem vendedor que está com mais dificuldades, etc. e tal, e, portanto, não é linear, não é igual para todo mundo. Então, eu preciso dessa informação da loja e depois por cada um da minha equipe para que a gente identifique quais são aqueles que estão fora da curva, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, e os indicadores contam isso. Mas isso a gente vê geralmente através dos próprios relatórios. Né? PA, ticket médio, valor médio do item vendido. Né? Para quem não está familiarizado, o que é o PA? Peças por atendimento. Né? Quantos itens, em média, eu vendo quando eu fecho uma venda? Ticket médio, valor médio da venda. Ou seja, quando eu vendo, em média, as minhas vendas têm esse valor. Né? É isso que o ticket médio conta. Preço médio do item vendido, né? Que é, se eu dividir o meu ticket médio pelo meu PA, eu vou saber qual é o valor médio. Quando eu vendo, qual é o valor médio do item que eu estou vendendo. Esses indicadores eles já contam bastante para a gente. Se você acompanha, você vai descobrir, por exemplo, se o PA é baixo. Aliás, tem um outro indicador que é fundamental nessa relação dos indicadores básicos, que é o PU, peça única, ou seja, quantas vendas eu fecho que só vai um item. E essa informação ela é poderosíssima, apesar de ainda estarmos no nível dos relatórios e, sinceramente, pouquíssimos sistemas, eu nem conheço o sistema que entrega, além da Data System, que entrega essa informação. Então, quando você tira o relatório, e por que ele é importante? Porque o PA, muita gente fala, mas Emelino, eu já olho o PA, que é peças por atendimento, eu já sei que em média o meu PA está tanto, está 2,5, está 1,8, está 3,4, enfim, dependendo do perfil da loja, o porte da loja, a gente mais ou menos tem uma ideia de por onde anda o PA, o PA da loja. E aí você tira por vendedor e compara aqueles que estão fora da curva, fora, abaixo da média. Os que estão acima da média, evidentemente,
Não é problema, né? O nosso problema é quando a gente pega e o vendedor, a vendedora está abaixo da média da loja. Aí realmente está precisando de correção. Alguma coisa está errada que é preciso ser corrigido. Mas ainda o PA não conta tudo, porque PA é média. Se você faz uma venda lá com 6 itens e uma venda e 5 vendas com e mais 6 vendas com um item só, que você só, bom, eu vendi 12 itens em 7 vendas. Né? 6 vendas eu vendi um item e uma venda eu vendi 6 itens. Então, quando você divide, vai dar mais ou menos 2, né? Então, 12 por 7 vai dar 1,9, mais ou menos por aí, né? Então, então minha média está boa. Será? Né? Será que não teve uma venda que distorceu essa média? Então, a média ela é importante, mas sozinha ela pode ser perigosa. Daí a importância do PU. Quando você olha o PU, fala, puxa vida, de 7 vendas, 6 foram só com um item, um item, um item, um item. Então, acende a luz vermelha aqui e você, opa, né, tem alguma coisa errada aqui, perigo, eu preciso identificar o que está acontecendo e ver que a absoluta maioria das vendas eu estou perdendo oportunidade, porque o meu vendedor, minha vendedora está entregando apenas um item, não está fazendo o trabalho de complemento, de vendas adicionais. Né? O que está faltando? Não sabe trabalhar, está faltando acompanhamento, não sabe usar os planos de pagamentos que a loja tem. Enfim, há uma série de recursos que, a partir do momento que você identifica pelos indicadores, que vão propor já caminhos de melhoria. E é dessa maneira que a gente otimiza os nossos resultados. Não é verdade? Concorda comigo? Agora, você imagina todos os departamentos, você aprofundando e fazendo recortes. Isso é o BI. Não é? Então, quando você aprofunda, vou dar um exemplo. Vou analisar o perfil do meu estoque. A gente sabe que o que dá lucro é giro. Não é? Mercadoria quando entra, esse é outro ponto que eu sempre estou batendo aqui. Mercadoria quando entra é conta para pagar. E risco, porque essa mercadoria, se não girar, se ela demorar muito para girar, ela vai envelhecer, ela vai perder valor, ela pode estragar, ela pode ser roubada. Enfim, tem mil e uma possibilidades que pode acontecer e todas elas negativas. Sempre contra a empresa. Né? A única favorável, positiva, é a venda. Né? Então, se eu tiver um excesso de estoque, esse estoque vai permanecer mais tempo parado e, evidentemente, começa a correr todos esses riscos que a gente está colocando aqui, trazendo aqui. Especialmente é capital parado, capital que não está rodando, não está rendendo, está perdendo valor, ainda mais em período inflacionário, pior ainda, porque realmente ele vai se desgastar, especialmente quando a gente fala de moda, confecção e calçados, é fatal, porque envelhece muito rápido, então não só perde o valor fisicamente no sentido de estragar, não vai estragar, né? Ok, mas vai defasar o modelo e aí perde valor, às vezes nem na promoção vende. Não é? A gente sabe que eu já vi situações assim que o lojista tentou dar de graça, botou lá uma arara com algumas blusinhas, quem comprar acima de 100 reais pode escolher uma blusinha ali, porque era um estoque muito antigo, estava parado, né? E os clientes não queriam, olhavam assim, não, obrigado, não quero não. Né? Nem de graça, por quê? Porque o modelo defasou tanto que o cliente não vai usar aquilo. Né? Então, não é o preço e valor tem uma diferença absurda. Né? Se o cliente não dá valor, qualquer preço é caro, mesmo zero, o preço zero ainda acaba sendo caro. Por quê? Porque o cliente não reconhece valor nenhum no produto. Né? Então, a gente sabe que fazer gestão de estoque, e isso impacta na venda, no caixa, porque se eu faço uma compra errada e não vendo, eu tenho que pagar o fornecedor, então eu vou forçar o meu caixa, e assim por diante. Né? Então, e aí, o máximo de informação que eu tiver sobre o meu estoque é fundamental. Não é? Perguntas do tipo, qual é a participação por categoria? Não é? Talvez você tenha essa informação através de relatório, mas na hora que eu aprofundo e pergunto, e por numeração? E por faixa de preço? E por cor? É possível você ter essa informação? Se você tem uma ferramenta de BI, não é? E por faixa de tempo dentro da loja. Por exemplo, o que eu tenho, quais são as minhas top categorias, né? As categorias que eu tenho aqui mais representativas na minha venda. Bom, eu vou selecionar, eu vejo que eu tenho aqui, trabalho, sei lá, 30 categorias. Né? Se você não está familiarizado, eu lembro bem. Categoria é aquilo que define o produto. Então, se você trabalha com confecção, por exemplo, é calça, blusa, short, saia, vestido, né? E assim por diante. Então, isso é a categoria. Depois vem os tipos, né, os modelos, a derivar, a calça, que tem a calça skinny, flare e assim por diante. Né, os materiais, jeans, sarja e por aí afora. Né? Camiseta, eu tenho manga curta, eu tenho regata, eu tenho manga longa.
Então, camiseta é uma categoria, e depois eu tenho os modelos, que são os tipos de camiseta que eu tenho, e aí os gêneros, né? Masculino, feminino, infantil, masculino, unissex. Então, você começa a ter os recortes dentro da loja. E isso vai ampliando a complexidade. Depois você olha, tem cor, tem grade de tamanho. Às vezes eu olho para o meu estoque, bom, tá legal em termos de quantidade. Eu tenho aqui, eu estou vendendo 100 mil reais por mês aqui nessa loja, e eu tenho 300 mil de estoque. Opa, estou com 3 por 1, né, preço de venda com venda, né? Então eu olho o meu estoque a preço de venda, tenho 300 mil. Quanto é a minha média mensal de venda? 100 mil? Bom, então, em tese, eu tenho estoque para 3 meses, dá 3 por 1, é bastante razoável quando a gente fala do segmento, né? Isso é um número polêmico, e aliás, muita gente me pergunta, Emiliano, qual é a cobertura ideal de estoque? Depende. Depende de uma série de fatores. Um deles é lead time. Né? O que é lead time? É o tempo entre você comprar e essa mercadoria estar dentro da loja. Né? Existe uma defasagem. Se você compra, por exemplo, com representante, fazendo programação de pedido, nossa, o tempo entre você assinar um pedido aqui com representante e essa mercadoria está dentro da loja é bastante grande. Dependendo do perfil, por exemplo, tênis importado, algumas coleções de grife, algumas marcas que você faz com meses de antecedência. Né? Então o lead time é muito grande entre o pedido e o recebimento desse pedido dentro da loja. Né? Essa mercadoria está ali pronta para você trabalhar, para você vender. Né? E existem outros que têm uma agilidade, uma facilidade de pega o telefone, liga ou passa um e-mail com um pedido e semana seguinte, na outra semana, a mercadoria está dentro da loja. Então você tem uma velocidade de reposição, ou então viaja, né? Visita o fornecedor ali, faz um tour de compras rapidamente e resolve, compra, na outra semana você já está com o problema de reposição de mercadoria resolvido. Ou seja, qual é o seu lead time? Aqui é uma semana, aqui é 3 meses, aqui é 30 dias, porque você está na capital, você está no interior, isso tudo vai impactando. Então, e muda pelo perfil do fornecedor e pela sua própria posição geográfica, né? Onde você está localizado. Então, percebe que vai aumentando a complexidade. E se você tivesse essa informação detalhada, não é? E mais do que isso, por numeração. Qual é a numeração que mais gira? Quanto você tem? Vou dar um exemplo aqui. A numeração que eu mais giro aqui é 38 e 40, por exemplo. Não é? Estou trazendo aleatoriamente. Ok. Como é que está o seu estoque de 38 e 40? 38 e 40 representa que percentual da venda? Representa 15% da minha venda, é a numeração 38 e 40. Né? E como é seu estoque de 38 e 40? Tem 3%. Percebe? Não é raro a gente encontrar esse tipo de situação. Aí você olha na performance de venda, ela tem um perfil de participação. A hora que você olha para o estoque, como é que está estruturado o seu estoque, né? E aí você vê totalmente descasado com o perfil de vendas. E aí você olha, uma terceira informação ok, e as compras? O que eu tenho pedido? Né? Como é que está por numeração? E mais um terceiro número descasado com esses dois primeiros. Não é? Então, quando a gente fala de BI, por exemplo, é você ter essa informação explícita, onde você consegue olhar e falar, poxa vida, está descasado, eu preciso fazer uma adequação aqui nas minhas compras, no meu estoque, para que eu consiga equilibrar adotando esse critério, por exemplo, de numeração. Um segundo critério, cor. Né? Também é comum, quais são as cores que mais giram? Evidentemente que isso, quem trabalha com moda sabe que vai se alterando por coleção, mas é estratégico você saber, né, quais são as cores que você tem no estoque, o que está girando, o que está comprado. Também para que você faça o cruzamento dessa informação. Mais uma informação que o BI traz para você. Uma outra, faixa de preço. Né? É fundamental saber. Bom, tênis eu tenho nas faixas de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então, eu categorizo aqui, por exemplo, 5 faixas de preço, 4 faixas de preço. Né? Por exemplo, de 0 a 50, de 51 a 100 e assim por diante. Né? E de 300 a 900, ou acima de 300, enfim, eu faço os recortes. Ok? E aí eu analiso a minha venda. Como é que está a minha venda na categoria tênis, por exemplo, por faixa de preço? E aí eu vou ter essa visão. E como é que está o meu estoque em relação da mesma faixa de preço, para que eu
configure e compare essa configuração, né? E aí você vai ver que geralmente está torto. Né? E aí você olha as compras e como é que estão os meus pedidos por faixa de preço. Né? Então, como é importante você conseguir olhar, porque vai saltar aos olhos aquilo que está torto, aquilo que está com problema dentro da loja, para que você consiga consertar. Né? Se você sabe onde está doendo, é muito mais simples você tomar o remédio correto, você tomar a atitude corretiva correta. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é BI. Né? Eu estou pegando um tópico aqui que é estoque e compras, mas a gente pode ir aprofundando muito mais, muito mais. Por exemplo, tempo de estocagem. Né? Quanto eu tenho de... eu tenho 1 milhão aqui de estoque na minha loja. Ok, quanto que eu tenho aqui de 0 a 30 dias desse 1 milhão que eu tenho aqui dentro? Quanto que é recente? Quanto que faz de 30 a 50 dias que está aqui, e acima de 50 até 90, e acima de 90, por exemplo, que é o meu sem giro, por exemplo. O que eu tenho aqui? 70%, 75% do meu estoque está acima de 90 dias dentro da loja. Ou seja, eu tenho um estoque grande, mas primeiro, é um capital parado que não está girando. Segundo, olha o risco desse estoque estar envelhecendo e perdendo valor, o que vai sacrificar muito, de repente passa a não valer mais nada, não é? Todo esse capital investido. Então, eu preciso tomar atitudes no sentido de ter um estoque mais recente, mais novo e agilizar as minhas promoções, dar destaque dentro da loja, vitrine, criar algum diferencial dentro da equipe, às vezes é falta de capacitação, de orientação, de reposição, de disposição, ou seja, se você tem a informação, você olha para a loja e começa a falar, puxa vida, não está vendendo porque está escondido no depósito, ou então está num canto dentro da loja, ou está tudo dobrado, mal exposto, eu não apresento isso, ou a equipe não lembra de oferecer, ou não sabe vender, tem alguma complexidade técnica na demonstração, etc. e tal, ou está com um preço indevido, enfim, quando você sabe onde é que está o problema, fica muito mais fácil você se questionar para encontrar a raiz do problema e tomar uma ação corretiva. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é Business Intelligence, isso é BI. Então, é uma ferramenta poderosíssima que você começa a ter recortes, não é, em todos os lados. A gente sabe que esse é o segredo. Quem tem a informação consegue tomar as melhores atitudes, não é? E passa a ter uma performance estratégica e começa a atender melhor os seus clientes, porque ajusta o estoque, capacita a equipe, organiza melhor a loja, tudo a partir de informação. Se você tem toda essa informação na mão, é impressionante. Eu digo isso como consultor. Como eu digo, o papel de um consultor é exatamente esse. Fazer um diagnóstico, identificar onde é que a empresa tem problema e qual é a melhor solução para resolver esse problema identificado. A partir disso, você fatalmente vai conseguir encontrar soluções e vai otimizar aquilo que a gente sabe que é o que vai fazer a diferença, que é produtividade. Eu preciso ser produtivo, eu preciso fazer mais com aquilo que eu já tenho. Então, elevar meu ticket médio, porque se eu faço 10 vendas de R$100, eu vendo 1.000. Se eu fizer 10 vendas de R$200, ou seja, com as mesmas 10 vendas, eu vou conseguir vender 2.000. Por quê? Porque eu otimizei, eu melhorei a minha produtividade. Eu consigo vender mais para quem eu já vendo. Por quê? Porque eu descobri corrigindo o meu estoque, porque eu capacitei a minha equipe, porque eu adequei um plano de pagamento que eu percebendo, fazendo uma análise, eu descobri quais são aqueles planos que não estão girando, então é falta de sinalização às vezes na vitrine, é falta de acompanhamento da gerência dentro da loja com a equipe, não é? Então você vai descobrindo onde é que está o problema a partir do momento que você tem informação. Então são tantas as informações que, por exemplo, você pode trabalhar o CRM, que é um outro lado da moeda, né? A partir do cliente. Né? Qual é a faixa etária de cliente que você, quando você trabalha, quando você fecha a venda, não é? Primeiro, qual é o percentual de cliente cadastrado e não cadastrado? E aí entra um outro fator, que é hoje muito batido, que é fidelidade, cashback. Não é? Então, você gerencia isso, você cadastra o seu cliente, se você propor algum benefício para o cliente, ele aceita fazer o cadastro na loja. Não é? Porque ele está ganhando, ele vai ganhar algum bônus, alguma vantagem, não é? Algum benefício, e aí ele aceita. E se você cadastra o cliente, você começa a ter informação. Por exemplo, por região geográfica, de onde vêm as pessoas que compram na minha loja.
Não é qual loja, se você tem uma rede de lojas, às vezes tem lojistas que falam assim, Melino, é saber a participação do faturamento por cada loja. Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é importante também, é evidente, mas o que eu estou me referindo aqui, que o BI pode trazer para você de informação é essa loja que está localizada em determinada cidade, em determinada região, os clientes que compram nela vêm de onde? Né? De repente isso você começa a localizar e porque o BI vai te trazer essa informação, inclusive mostra, né? Olha, está aqui, ó, essa é uma área que vem muito cliente daqui, o que também pode apontar áreas que não estão vindo e que você precisa fazer algum trabalho, direcionar algum esforço nesse sentido. Então, também saber qual é a participação entre clientes cadastrados e não cadastrados, não é? Para que você também vá administrando melhor isso. Dentro dos cadastrados, qual é a faixa etária, sexo, gênero, é mais mulher, é mais homem, qual é a faixa de idade, né? Qual é o ticket médio por faixa de idade, e aí você começa a refinar essa informação. É impressionante como fica requintado e preciso. Né? Você sabe exatamente o perfil do cliente que compra de você, você sabe o estilo mais adequado pelo perfil de idade, fazendo aqui um alerta que eu quero lembrar você. Certa vez, conversando com um lojista, né, eu perguntei para ele qual era a faixa etária de público que ele atendia e tal, que era o estilo da loja dele. Doutor Melino, bom, aqui minha loja é de 15 a 25. Essa é a minha faixa etária que eu trabalho. Né? É o adolescente já entrando para adulto até o jovem adulto. Essa é a faixa etária que eu trabalho. Né? Ou seja, o jovem. Né? Aí eu disse assim, ok, mas entram na sua loja o menino de 12 e entra na sua loja o quarentão, o cinquentão também entra na sua loja para fazer compra, na verdade. Né? Ele disse, sim, inclusive eu estava pensando, então arrumar uma sessão aqui para atender mais esse público, porque é um público que tem um perfil de renda melhor, tem condições de gastar mais dentro da loja. Estou pensando, digo, não faça isso, não faça isso. E é esse alerta que eu quero trazer para você. Ele disse, mas por quê, Melina? Porque é o seguinte, esse cara que tem 50 anos que entra na tua loja, sendo que a sua loja está arrumada aqui para está contando que os produtos que ela tem aqui são mais descolados e tal, é para jovem. É porque esse cinquentão, esse quarentão que entrou aqui, ele não quer parecer que ele tem 50, né? Ele quer parecer que ele tem 25, 30. Ele quer parecer mais jovem. Então, se você arrumar a loja para o perfil de idade dele, ele não vai querer mais entrar aqui, ele vai procurar uma outra loja que tem esse perfil. O menino de 12 é a mesma coisa. Ele não quer parecer que tem 12, ele quer parecer que já é um adulto, que ele já tem 18. Então, ele quer usar a roupa nessa faixa etária e assim por diante. Então, isso são atividades de marketing que você descobre a partir da informação que você coleta e você começa a perceber, interessante, eu arrumo minha loja aqui para uma faixa etária de 15 a 25 e tenho muitos clientes de 40 anos, na faixa de 35 a 45, que estão comprando aqui. E o ticket médio dessa faixa etária é legal. Né? Então, eu lembro de adequar e capacitar a minha equipe também para esse perfil de público. Percebe? Ou seja, quando você começa a ter business intelligence dentro da sua loja, você vai se fortalecer, se empoderar em termos de informação nas compras, no marketing, no financeiro, contas a receber ou contas a pagar, se você trabalha com alguma linha de crédito, cartão próprio ou crediário, isso também vai te empoderar, porque vai refinar a informação e em todas as áreas. Ou seja, como é poderoso quando você trabalha com informação de qualidade, e isso é ferramenta. Né? Se você quer se aprofundar, se você quer saber exatamente o que um BI pode entregar para você, entre em contato com a Data System. Se você é do segmento de calçados e roupas, pode ter certeza que é o melhor sistema ERP que tem, além de todas as funções específicas voltadas para o seu segmento, né? E também integrar com plataforma virtual, se você quiser ter sua loja virtual, marketplace, integrar com gestão de tráfego para que você controle tráfego, fazer validação e conferência de cartões de crédito, enfim, é um verdadeiro hub tecnológico onde você pode integrar com todas essas plataformas, né? E também tem o seu próprio BI, que é o tema que eu estou trazendo hoje. É impressionante o poder da ferramenta tecnológica e, mais do que isso, o preço.
não é? É um preço extremamente competitivo, entrega tecnologia de última geração, de alto valor e, além de tudo, é um pessoal magnífico, a qualidade do atendimento, o suporte, você vai se encantar. Então, o que eu poderia dizer para você é o seguinte, entre em contato com eles, o endereço está aqui, fala que você viu aqui comigo, né, e peça para conhecer o BI, o poder da ferramenta. E se você não tem ainda o sistema da Data System, você está esperando o quê? Liga agora, faça um orçamento, né, e utilize ferramenta de qualidade, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu sempre digo para o lojista, não adianta você querer furar o chão, né, e pegar uma colher e tentar furar o chão. Você vai estragar a colher, vai machucar a mão e o chão não vai furar. Por quê? Porque você está com uma ferramenta inadequada. Então, o segredo também da performance é saber o que fazer, né, e, mais do que tudo, ter a ferramenta adequada. Ela vai fazer com que você ganhe velocidade, melhore a sua produtividade, seja muito mais competitivo e, de preferência, de uma maneira muito mais econômica. É dessa maneira que a gente consegue realmente produzir os resultados e isso garante crescimento da nossa operação, a gente gera emprego, tem um impacto na sociedade que é gigantesco. E, acima de tudo, por uma questão de autoestima, né? Como é bom a gente prosperar, a gente olhar e ver que está dando certo o nosso negócio, que as coisas estão fluindo, né? A gente está conseguindo atingir os objetivos, as metas que a gente estabelece. Concorda comigo? Então é isso. Não perca tempo, entre em contato com o pessoal da Data System, que eu tenho certeza absoluta que você vai se encantar. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.